Tradicionalmente, todos os anos, nós ouvimos no segundo domingo da Quaresma a cena da transfiguração de Jesus, segundo o evangelista correspondente ao ciclo litúrgico que nós celebramos. E essa cena ela é importante por alguns motivos. Primeiro, ela é a antecipação da glória do Senhor ressuscitado. Em segundo lugar, a presença de Moisés e Elias testemunham que Jesus veio para cumprir e levar à perfeição a lei e os profetas. Depois, o Primeiro Testamento da Escritura testemunha a favor de Jesus e assim se encerra, ou seja, está plenamente realizado. E por último, o próprio Pai ordena: é preciso ouvir o que o seu Filho amado tem a dizer. Portanto, a manifestação da glória de Cristo é um momento culminante que antecipa a sua ressurreição e foi escrito pelos evangelistas, certamente, nas versões que eles nos apresentam, à luz da Páscoa. A transfiguração de Jesus, ela situa-se estrategicamente entre dois dos três anúncios que Jesus faz da sua paixão, morte e ressurreição, justificando, portanto, o projeto do Pai para ele e o destino de Jesus. E o destino de Jesus, bem como o projeto que o Pai lhe preparou, é a cruz, aonde, doando sua vida gratuitamente, ele nos concede a graça da salvação. Esse ano ouvimos a transfiguração de Jesus sob a perspectiva do evangelista Mateus, que nos apresenta Jesus transfigurado como o novo Moisés, que encontra a Deus Pai sobre o novo Sinai, aqui o Monte Tabor, na presença de uma nuvem aos moldes das teofanias ou manifestações divinas que estão registradas no Primeiro Testamento da Escritura. O rosto e as vestes de Jesus reluzem, se enchem de luz. E ainda Jesus acompanhado das duas personagens do Primeiro Testamento que tiveram o privilégio de receber diretamente de Deus revelações sobre a montanha sagrada, sobre o Monte Sinai. Percebamos que aqui tudo é luminoso, tudo é cheio de luz. Segundo o Primeiro Testamento, a glória de Deus se faz visível sempre assim, por meio da luz. Se faz visível em forma luminosa. E aqui, sob o Monte Tabor, na transfiguração de Jesus, não é diferente, porque tudo é manifestação da glória de Deus. O rosto de Jesus brilha como o sol, as suas roupas ficam brancas como a luz, confirmando um versículo do Salmo 104, versículo 2, que afirma que a luz são as vestes de Deus. A nuvem que se faz presente, que ao mesmo tempo vela e revela, também é luminosa e exprime a presença do Pai naquele lugar. A luz de Jesus transfigurado emana dele mesmo, diferente do primeiro Moisés, que teve uma experiência semelhante de transfiguração no Monte Sinai. Mas a luz que Moisés resplandece quando volta ao acampamento não emana dele, ele recebeu de fora, ou seja, recebeu de Deus. Essa luz que nos fala no Evangelho hoje, que emana de Jesus, vem dele mesmo, porque como ele mesmo afirmará, é ele a luz deste mundo. A glória de Jesus atrai Moisés e Elias, que, segundo as Escrituras, foram os dois arrebatados por Deus, e cada um, em seu tempo, enfrentou durante 40 dias o combate no deserto, à semelhança de Jesus, para também eles, como Jesus experimentou,
experimentassem o fulgor da glória de Deus e se preparassem assim também para a missão que o Pai lhes confiava. Como disse já na introdução, Moisés e Elias personificam a lei e os profetas, que Jesus veio cumprir e levar à perfeição. Moisés é o mediador da primeira aliança que Deus faz com o seu povo, e Elias é o primeiro dos profetas. Aqui, na transfiguração no Monte Tabor, eles se apresentam como testemunhas e como interlocutores de Jesus. Ou seja, o primeiro testamento testemunha a favor de Jesus diante da sua glória. Glória essa que é manifesta, glória essa que é visível e que aparece abolir o tempo ou atualizar o passado, porque em Jesus se encerra toda a lei e a profecia. Estão ali presentes também 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João. E Pedro, que é uma dessas 3 testemunhas privilegiadas dessa teofania, dessa manifestação, intervém manifestando a alegria por poder testemunhar aquela visão e, ao mesmo tempo, o desejo de permanecer naquele mistério glorioso, de não sair dali. Por isso a proposta, vamos armar aqui 3 temas, uma para ti, Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Porém, ainda não era chegada a hora de Jesus. Ainda não tinha chegado a hora da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Quando Pedro ainda está falando, a nuvem luminosa os cobre com sua sombra e se faz ouvir a voz do Pai que ordena: escutem a voz do meu filho. O Pai também, na transfiguração, dá testemunho de seu filho, porque se há alguém que conhece Jesus melhor, este alguém é o Pai do céu. É o Pai que o conhece, é o Pai também que o revela. No fim da teofania, no fim da transfiguração, Jesus se encontra de novo sozinho. Moisés e Elias não estão mais ali, porque Jesus é o doutor da lei perfeita e definitiva. Portanto, ele não precisa mais do testemunho de ninguém. Ele não precisa mais de representantes da lei e dos profetas, porque ele é a lei e os profetas. Porém, nesse momento todo que o Evangelho nos faz contemplar, nesse segundo domingo da Quaresma, é preciso entender que esta glória de Jesus manifestada, ou essa transfiguração pela qual nosso Senhor passou, ainda é transitória, no sentido de que o Cristo ressuscitado antes é servo de Deus, segundo as profecias de Isaías, servo esse que devia sofrer e morrer antes de entrar definitivamente na glória pela ressurreição. Aqui, em vista das outras leituras que nós escutamos nesse domingo, nós somos convidados a nos deter um pouco mais na voz que se faz ouvir do Pai, ou no pedido que o Pai nos faz para escutar a voz do seu Filho. Relembramos a introdução do livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus, onde o autor sagrado nos diz assim: muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Ou seja, quem ouve Jesus, ouve a voz do Pai. Porque como nós bem professamos na nossa fé, Ele é Deus de Deus. E é preciso escutar Jesus, sabendo que escutando Jesus nós ouvimos a voz do Pai, mas sobretudo em alguns momentos privilegiados. Escutar Jesus quando Ele nos ensina, e o Evangelho é todo ensinamento. Escutar Jesus quando Ele anuncia a sua paixão, morte
e ressurreição, porque esse é o mistério central da nossa fé, é a razão pela qual nós temos fé e nós nos fazemos cristãos. Tudo em matéria de fé, em matéria de doutrina, de igreja, de testemunho, gira em torno desse mistério: paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é preciso ouvir a voz de Jesus também quando Ele nos pede o seguimento, quando Ele nos chama e nos lembra que nós temos uma vocação que precisa ser vivida, que precisa ser desempenhada nesse mundo. Jesus nos pede, portanto, este seguimento. Ou seja, como acabei de dizer, Ele nos chama. E como nós sabemos, chamado é vocação. Chamado exige resposta. E vocação exige abraçar necessariamente um estado de vida. Ninguém foi criado para viver como ilha ou descomprometido das realidades humanas, passando por esse viés do chamado de Deus, da missão que Deus nos confiou, naquele lugar em que nós escolhemos livremente, mas também pela ação sobrenatural de Deus, para desempenhar o nosso chamado, para desempenhar a nossa vocação. Brevemente, vamos nos lembrar da vocação de Abraão, que foi narrada para nós na primeira leitura da missa de hoje. A ordem de Deus a Abraão é categórica, e Deus não dá muitas explicações para ele não. Por quê? Abraão precisa cortar todas as ligações terrestres que ele construiu até aquele momento, que de uma certa forma o estão prendendo, e assim, ouvindo a ordem de Deus, partir para uma terra desconhecida. Abraão não tem consciência de que aquela resposta afirmativa ao chamado de Deus o levará rumo ao grande êxodo futuro de seus descendentes. O sim de Abraão gerará um grande povo, pelo qual Deus será reconhecido. Isso pelo simples fato de Deus ter dito: Abraão, levanta, pega as tuas coisas e vai para a terra aonde eu te indicar. Esse chamado que Deus faz a Abraão é acompanhado das promessas de uma nova terra e de uma posteridade, de uma descendência. A resposta de Abraão ao chamado de Deus é o primeiro ato de sua fé. E a existência e o futuro do povo eleito dependem desse ato absoluto de fé. Se Abraão tivesse dito não, provavelmente o povo de Israel não teria nascido. Portanto, a promessa da posteridade, a promessa da descendência, não se trata somente daquela descendência carnal de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12, que deram origem às 12 tribos de Israel. Não é só a respeito dessa descendência de carne, descendência de sangue, mas a descendência que se fala aqui é uma descendência bem maior. É a descendência de todos aqueles que a fé tornarão filhos e filhas de Abraão. Não é à toa que nós nos chamamos pelo título de nosso pai na fé, porque Abraão, não só nesse primeiro ato de sua fé, mas de outros também que estão presentes na sua história, nos ensina simplesmente a confiar em Deus, a confiar em sua palavra, não questionar, não colocar nenhuma espécie de condição para ouvir e responder o chamado. Percebamos que em Abraão começou algo novo. Deus começou algo novo. Por isso é importante também, pode parecer um drama, mas não é um drama. Tem sua importância aqui a esterilidade da esposa de Abraão, a esterilidade de Sara. No vazio da esterilidade de Sara, ressoa a palavra do Senhor. A mesma palavra que no princípio criou o universo, agora irá criar história. Irá criar um povo que será chamado pelo nome do Senhor. Algo novo, porque de uma mulher estéril nascerá o primeiro que dará sequência
a essa descendência, a essa posteridade. Por isso que a resposta de Abraão ao chamado de Deus é simplesmente obediência. E é assim que começa a grande aventura da fé. A família que Abraão herda é um povo, o povo do Senhor. O nome de Abraão, como ficou bem claro na leitura, é sinônimo de bênção. Deus promete estar ao lado dele sempre e fará de Abraão um ponto de referência, um ponto de decisão, um exemplo de fé e de confiança. Por fim, como afirma o autor sagrado, nele, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Percebam que, na vocação do cristão, seja ela qual for, estão presentes também todas essas características. E deve-se fazer presente essa fé, essa confiança, da qual Abraão nos dá o exemplo. São Paulo completa o pensamento ou o conceito quando, na segunda leitura que nós ouvimos hoje também, ele nos afirma que Deus nos chamou a uma vocação santa. Essa vocação nós adquirimos no dia que nós recebemos o batismo. Ou seja, em primeiro lugar, Deus nos chamou à realidade da salvação. E em segundo lugar, como efeito desse primeiro chamado, Deus também nos chama ao estado de vida que nós abraçamos. Eu abracei o estado da vida sacerdotal. Outros abraçam o estado da vida consagrada, da vida missionária. A maioria dos que estão aqui presentes abraçaram o estado da vida matrimonial. Tudo isso é vocação. Tudo isso é forma de nós respondermos não só a esse segundo chamado de Deus, bem como aquele primeiro, a vocação santa, a santidade, a qual nós estamos destinados. E cada vocação, ela se inscreve nesse amplo e insondável desígnio de Deus, que foi definido antes de tudo e manifestado recentemente. Em cada vocação está presente a manifestação gloriosa de Jesus, a sua transfiguração, a sua vinda como homem, a sua paixão e morte para nos dar a sua salvação, a sua gloriosa ressurreição, que destrói a morte em si. Cada vocação é testemunha desse grande mistério, assim como foram testemunhas naquele dia sobre o Monte Tabor, Pedro, Tiago e João. Agora, aqui ficam algumas perguntas fundamentais que nós precisamos responder com muita sinceridade, e não a ninguém, mas a nós mesmos e a Deus. Nós temos consciência do significado e da profundidade do chamado que Deus nos fez? Como é que nós temos vivido a nossa vocação? A gente tem vivido esse tesouro que levamos em vasos de barro como um fardo a ser carregado ou como um alegre testemunho do Senhor ressuscitado? Nós ouvimos de fato a voz de Cristo, ou seja, os seus ensinamentos? A vocação é uma forma de o Senhor continuar se revelando a nós, reanimando a nossa fé, alimentando a nossa esperança, fortalecendo-nos para corresponder o chamado. Todo cristão é vocacionado. Portanto, todo vocacionado é chamado a ouvir a voz do Filho, ou seja, entender o que ele disse e fez, para que seu ensinamento oriente a nossa vida e de algum modo nós possamos continuar hoje a missão que o Pai um dia confiou ao Senhor Jesus. Chamados por Deus, nós somos convidados a subir a montanha com Jesus e em sua presença gloriosa fortalecer nosso compromisso vocacional, aquele original de doação da própria vida, pela qual fazemos brilhar nesse mundo a boa nova do Evangelho. Viver a vocação é deixar-se transfigurar pelo ressuscitado e imitá-lo. A Ele, o Senhor da glória, que se fez servo sofredor, entregando a própria vida
por amor de nós. A exemplo de Abraão, estejamos atentos à palavra de Deus. Deixemos-nos guiar por Ele, seguindo aquilo que o Senhor nos indica. Quando nós nos dispomos a responder os chamados de Deus, Ele nos leva longe. Nos leva além daquilo que nós sequer imaginamos ou sonhamos. Escutá-lo é dispor-se a responder e a caminhar com Ele, abandonando as acomodações e também as ilusões. Certa vez, o Senhor disse assim ao profeta Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Tenhamos nós também coragem de dizer: eis-nos aqui, porque nós somos chamados e enviados a anunciar o Cristo Senhor, sua cruz, sua ressurreição, no agora do nosso tempo e nas mais diversas realidades nas quais nós nos encontramos. Deixemos-nos, portanto, transfigurar pelo Senhor e sejamos luz para o mundo. É hora de descer a montanha e anunciar: Ele vive e está entre nós. Que nós tenhamos coragem de assumir esse compromisso e que Deus nos ajude com sua graça. Amém.